A paz do Senhor, meus amados irmãos! Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E agora nós chegamos na lição de número 8, dia 24 de novembro de 2019. O título da lição, O Exílio de Davi. Temos o texto áureo que está em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Nossa verdade prática diz o seguinte: dos muitos conflitos que vivemos, dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação de nosso caráter segundo o modelo de Cristo. Muito bem, meus amados irmãos e meus amigos, pastores, professores, estudante da Palavra de Deus, amante da Escola Bíblica Dominical. Como sempre eu falo nas minhas aulas, somente o texto áureo já serviria aqui para lecionarmos a aula praticamente toda, né? Mas vamos aqui um breve comentário do texto áureo, porque é interessante nós familiarizarmos com o texto áureo. Repetindo aqui, então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. Caverna de Adulão. Esse era um local onde Davi se refugiou. O nome significa fortaleza. Eu particularmente prefiro mais essa colocação, né, essa definição como fortaleza. Lógico que também pode ser chamada de cova e tudo mais, tá? Bom, tornou-se um lugar de retiro para Davi, esse local, caverna de Adulão. Não somente para Davi, mas também os parentes de Davi, como o texto áureo fala, né? Em perigo, uniram-se a ele no exército. Jessé, sua esposa, são mencionados nesse texto também, pelo que é evidente que eles não morreram antes dos eventos relatados no capítulo 22. No mesmo lugar estavam refugiados também os descontentes, a maioria adversário do rei Saul, perseguidos pelo rei Saul, pelo que não foi difícil reuni-los em uma força contra Saul. Davi, portanto, já tinha um núcleo de poder que funcionou como uma elite de guarda-costas para Davi. Bom, então, Davi se refugiou na caverna de Adulão, mas para lá também foi 400 homens, ou seja, isso os que aparecem aqui nomeados, ou seja, de início 400 homens, mas é certeza que depois outros também por ali chegaram, pessoas, como diz o texto áureo aqui, com espírito desgostoso, humilhado, sendo perseguidos, e diz aqui também endividados, ou seja, um grupo difícil, mas de qualquer maneira, esse pessoal acreditavam em um líder diferente do rei Saul, porque o rei Saul aparentemente está sendo aquela pessoa que está levando a solução dos seus problemas através de perseguir os seus súditos, tá certo? E isso não trouxe para ele nenhum resultado, mas para Davi trouxe. Agora, o que é interessante analisar é que Davi não deu de frente com Saul, né? Ele preferiu se retirar, porque diz o texto, então Davi se retirou. Então Davi se retirou e se escapou para a caverna de Adulão. Uma boa lição, né? Às vezes pode acontecer de que, às vezes, né, até um líder esteja fora da visão, esteja agora querendo tratar os seus subordinados de forma grotesca, de forma não coerente com a verdade. Mas, pela lição que nós temos aqui de Davi, já logo no texto áureo, dar de frente com a liderança também não é
algo interessante a ser feito. Dar de frente, né? Como tem muitos. Eu dou de frente mesmo, eu falo a verdade com o chefe, com o patrão. Não é legal, não é interessante fazer isso. A lição que tem aqui de Davi, ele se retirou. Ele se retirou e foi fazer o seu trabalho. E como nós sabemos pela história, no momento certo, realmente Deus honrou Davi. Porque o perseguidor, mais cedo ou mais tarde, ele vai, como diz lá na minha terra, arrumar o dele, né? Pois é, vamos seguindo então. O exílio de Davi é a lição. Os muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos, servem para nós aprendermos lições preciosas para as nossas vidas. Formam o nosso caráter segundo o modelo de Cristo. Então, Davi foi forjado quando Davi vai para a caverna de Adulão e que ele vai tomar conta desse pessoal que foram para lá também. Pessoas com muitos problemas, com muitas dificuldades, e vamos dizer assim, caverna de Adulão é um lugar de sofrimento, um lugar de adversidades, mas ao mesmo tempo um estágio, um preparo para que ele seguisse a sua jornada. Porque a vida, ela não é só mar de rosa, né? Ministério não é só mar de rosa, tem os seus altos e baixos. E aí há necessidade de se preparar. Bom, a diferença de Davi com o rei Saul. Saul foi ungido e foi já trabalhar com pessoas nobres, todo por cima, vamos dizer assim, não teve esse preparo. Então Davi está sendo preparado de forma totalmente diferente, ainda que ele é ungido, que ele tem a unção do Espírito Santo, que ele tem a unção de Deus, como nós já vimos na aula passada, mas ele também está tendo uma experiência fantástica na caverna de Adulão. A leitura bíblica em classe está em 1 Samuel capítulo 22, do versículo 1 ao 5, lembrando que o capítulo de número 22 tem 19 versículos, é que o nosso irmão escritor aqui só preferiu usar os 5, porque somente os 5 já é viável para esta aula. O objetivo geral da lição é conscientizar que o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus. Os objetivos específicos caracterizar o exílio de Davi, expor Davi e o amor com os pais, nós vamos ver isso no tópico de número 2, o carinho que ele tem pela sua família, e explanar sobre pessoas que morreram por Davi. Bem, na interação com o professor, toda lição tem essa interação aqui com o professor, que eu acho muito útil. As inúmeras situações difíceis que o seguidor de Cristo passa na caminhada cristã podem servir-lhe de amadurecimento e crescimento na vida espiritual. Então, as adversidades. Davi foi para a caverna de Adulão, mas o cristão comum nos dias de hoje, ele também passa por muitas adversidades. A lição desta semana, então, mostra que Davi cresceu como homem de Deus no exílio, embora o sofrimento vivenciado ali lhe causasse períodos bastante desconfortáveis, né? Porque, como os irmãos falam na igreja, estou passando por luta e tal, então quando você está passando por aquela prova, por aquela dificuldade, não é fácil, nem sempre é sorrindo e cantando, né? Mas às vezes é gemendo e chorando. Essa aqui é a grande verdade. Não tem como esconder. E eventualmente os irmãos perguntam, e aí, tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Às vezes não tá. Às vezes não tá. Mas por uma questão social, por uma questão até de crença no Deus Todo-Poderoso, acaba dizendo tá tudo bem. Entretanto, estava claro que Deus trabalharia na vida de Davi a fim de prepará-lo para reinar no lugar de Saul. Nos momentos de solidão e de deserto, Deus fala conosco. Então, quando estamos passando por prova, por dificuldade, por esses momentos que estamos gemendo e chorando, com toda certeza Deus está cuidando de nós e nós estamos sendo preparados aí para uma grande obra, com toda certeza. Então, não basta somente ter a unção, mas também precisa de ter a experiência.
Tópico de número 1, as características do exílio de Davi. Então vamos falar direto aqui sobre essa caverna de Adulão. Lugares, pessoas, situações, tudo serve para o nosso crescimento social e espiritual. Aonde tem gente, ali é um lugar de crescimento. Aonde tem pessoas, aonde tem deserto, aonde tem dificuldade, então é possível crescer. Davi deixa o território e vai para uma região que ele conhecia, na verdade. Ele conhecia muito bem ali aquela região, que é a caverna de Adulão. Na verdade, caverna de Adulão significa fortaleza. Fortaleza, uma espécie, o comentarista não colocou e outros professores não têm comentado, mas geograficamente falando é um local, um espaço, pode até ser chamado de vilarejo, com toda certeza. Tem gente lá. São milhares de pessoas ali nessa região. Então é um vilarejo, tá? Então não é pensar, logo que eu comecei a estudar a Bíblia, eu pensava que falou caverna de Adulão, uma gruta, um negócio assim. Embora o termo fala, né? Caverna de Adulão, significa cova, quer dizer, lugar dos refugiados, essa que é a ideia. Bem, houve fatos importantes na caverna de Adulão. Ali, ela foi fortificada por Roboão, então Roboão fortificou essa caverna. Depois do cativeiro, foi reocupada pelos filhos de Judá, olha aí que interessante. E sua existência foi comprovada nos dias do profeta Miqueias. Hoje ela é chamada de Aid El-Mar. Hoje, esse é o termo. Então, ainda existe para quem vai a Israel, e com certeza quem já foi em Israel, certamente já passou por essa. Eu tenho um livro de um pastor aí, que foi, inclusive, esteve nesta região aqui da caverna de Adulão. Subitem de número 2, os exilados da caverna de Adulão. Muitos se dirigiam para ali, a fim de fazer companhia para Davi. Ainda bem, né? Davi está sendo perseguido, mas não está sozinho, sempre tem alguém para estar com ele. Porém, outros se refugiaram por lá porque também estavam sendo perseguidos pelo rei Saul. Então, fica claro nessa lição que não é só Davi que é o alvo de perseguição do rei Saul, mas é uma grande massa de pessoas, a ponto deles não aguentar mais esse sistema de governo do rei Saul. E eles estão procurando uma outra alternativa, um outro líder. E lógico, né? Estão se deparando com um homem que tem talentos, como diz aqui, na verdade, não foi apenas uma ação. Aliás, como Davi conseguiu firmar sua liderança, ele começa a sua liderança, ele tem talento para isso. Na verdade, não foi apenas uma ação sua, todos os que se juntaram com ele estavam ansiosos por uma existência mais favorável. Na verdade, não assim, partindo dele. Mas o que podemos entender e ver à luz da Bíblia é que a boa mão de Deus estava sobre a vida de Davi e que eram providências que Deus estava tomando ali, o cuidado de Deus estava sobre a vida de Davi. Então, Davi aproveita essa oportunidade e treina, então, um grupo que pela sociedade estão esquecidos, menos favorecidos. Um grupo ruim, um time ruim, mas é com esse time que no futuro se torna aí um grande exército para com o apoio ao então no futuro rei Davi. Subitem 3, o simbolismo da caverna de Adulão. O que isso significa, basicamente? O que significa caverna de Adulão? Bom, primeiro foi ali que os dons de Davi como líder foram postos em prática. Ele é um homem de talento. Você lembra que ele, por exemplo, é cantor. Cantor, toca harpa. Quantos salmos ele escreveu, né? Então, habilidade na funda para derrubar o gigante Golias com somente uma pedrinha. Levou 5 no alforje, mas somente uma foi a certeira para derrubar o gigante Golias. E depois, com a espada do Golias, ele cortou a cabeça do Golias. Então, na verdade, Davi tem muitas habilidades, mas para colocar em prática, foi ali na caverna de Adulão. Eu quero abrir um parênteses e dizer que nos nossos dias também, nós temos muitas pessoas que têm chamada de Deus, têm unção de Deus e têm talentos. Agora, os talentos, eles precisam ser usados.
de acordo com a necessidade. Cada um na sua, né? Então, Davi está sendo preparado porque ele vai ser rei. Então, as habilidades são baseadas nesse sentido. Ele está formando uma liderança, formando um grupo, formando um exército, mas para compor o seu reinado no futuro. Agora, nos nossos dias, existem outros trabalhos a serem feitos. E eu costumo dizer que cada um na sua. Se você é cantor, deve cantar, louvar a Deus, enfim, atender a agenda, por que não? Fora, na igreja local e fora no campo, onde estiver. Se você é pregador, também. Se você é ensinador, deve atuar na área de ensino. Enfim, então cada um tem aí os seus talentos. Agora, o que não dá também, uma pessoa querer fazer tudo na igreja, na obra de Deus, também não, né? Então, cada um na sua. Na igreja é assim, né? Na igreja tradicional, eu sou da Assembleia de Deus, sirvo a Deus na Assembleia de Deus, e a gente aprendeu desde cedo que é comum nós termos rapidinho ali o grupo de criança, grupo de adolescente, grupo de jovens, grupo do círculo de oração, grupo de varões, agora tem muitas igrejas, enfim, escola dominical para várias faixas etárias. Então esse pessoal, eles têm que ser preparados. Não dá para o pastor fazer tudo sozinho. E também não dá para uma pessoa no seio da igreja achar que ele também é melhor do que todos. Não, cada um com seus talentos. Eu vejo as irmãs reger os grupos, né? Eu fico olhando e parabenizo e glorifico a Deus pela vida das irmãs e irmãos que regem. E regem tão bem. Então cada um com seu talento. Já não é a minha área, né? Imagine, nem penso nisso. Então cada um com seu talento. Mas eu tenho outro talento. Eu penso que assim Deus me usa em outra área, né? Então, cada um na sua. Mas a verdade é que, quando você está passando por lutas, por prova, por dificuldade, pela caverna de Adulão, esses talentos estão sendo, podem ser colocados em prática. Bom, não espere, né? Posso dar um conselho aqui também, né? Se você foi chamado por Deus para fazer a obra do Senhor, você sabe disso, também eu acho que não há necessidade de ficar esperando entrar numa caverna de Adulão para poder trabalhar. Está na hora de arregaçar as mangas e ir para cima. Bom, resumo então do tópico de número 1. A caverna de Adulão era um lugar de refúgio para Davi e seus amigos. O que era a caverna de Adulão? Lugar de refúgio para Davi e também para os seus amigos. Tópico de número 2. Davi e o amor com os pais. Olha que interessante. Protegendo seus pais. Davi não é conhecido apenas como um grande líder, mas também como um bom filho. Que bênção, né? Que bom. Ele teve todo o cuidado especial para com seus pais. E isso é legal. Que essa lição fique para os dias de hoje. Quanto que um pai sofre para educar um filho, para cuidar. Mas o filho deve, por sua vez, também ter esse respeito para com o pai. E quando o pai ter aí uma idade mais avançada, ele deve assumir essa responsabilidade de cuidar do pai, né? Lógico que é legal as casas casa de idosos, né? Casa de idosos, tem um outro termo que me fugiu agora, mais conhecido como asilo, né? Então é legal ter essas casas. Mas no meu ponto de vista, eu creio que os filhos devem fazer de tudo para que o pai não esteja nessa, chamado casa de repouso. Para que deixar os pais estarem nesses lugares? Não há necessidade, os filhos devem cuidar, mas não é fácil, né? Não tem aquela música que diz, né, que um pai trata de 10 filhos e 10 filhos às vezes não trata de um pai. A ideia aí é outra, né? Um pai cuida de 10 filhos, porque não é só tratar, existe muita coisa aí em jogo. Existe educação, existe cuidado, existe proteção, existe muita situação. Mas esses 10, depois, de repente, não cuida do próprio pai. E Davi é exemplo. Davi cuidou do pai, cuidou da família toda. Ele não abandonou. E é bíblico isso. O pai deve honrar, o filho deve honrar o pai e honrar a mãe, para que seus dias sejam prolongados na face da terra. É triste saber
que é grande o índice de jovens que morrem cedo. Aqui em um dos cemitérios de Jundiaí, eu tive o conhecimento de um censo que foi feito, não vou citar por questão de ética, porque não tem essa permissão, mas uma grande massa de jovens que partem desta vida para outra na idade dos seus 25 aos 37, 38 anos. Agora, por que será que esse pessoal, essa juventude, morre cedo? A resposta é bíblica, porque na maioria deles desonra pai e mãe. Então essa questão de desonrar pai e mãe é coisa séria. Então, meu jovem, você que está acompanhando aí o Denilson Maciel, é a Bíblia que fala: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem todos os dias na face da terra. Subitem 2, existe recompensa bíblica para os filhos obedientes. Então, como eu estou falando, desde o Antigo Testamento, a ênfase é que Deus abençoa sempre os filhos obedientes, ou seja, esses que realmente obedecem aos pais. Então, Davi era um grande líder, sim, foi um grande líder, mas também ele foi um bom filho. Que legal, né? Que informação. Que normalmente nós conhecemos ele como o grande rei, o homem segundo o coração de Deus. Mas para ser segundo o coração de Deus, ele também era um bom filho. Ou seja, ele amava os pais. Tópico de número 3. Morrendo por Davi. A inconsistência de Saul. Saul não teve nenhuma caverna para forjar sua vida, não lidou com situações conflitantes, tinha apenas aparência de líder, mas não era um homem segundo o coração de Deus. Não foi para a caverna. Os homens que estavam com Saul, ainda que não vivessem as mesmas condições que estavam com Davi, não se sentiam tranquilos, pois ele suspeitava de lealdade de todos, da lealdade de todos, inclusive a de seu filho. Um homem ruim, um homem complicado, né? Eu acho que ele tinha desconfiança dele mesmo. Pense num homem ruim. Por isso que fala aqui, morrendo por Davi. Vai morrendo aos poucos. É igual a história do invejoso, né? O invejoso morre aos poucos. Ele inveja o que o outro tem, pensa mal com o outro. É a mesma coisa de querer matar outra pessoa tomando veneno. Então vamos matar outra pessoa. Quem morre? Ele próprio. Quando os líderes são verdadeiramente chamados por Deus, é maravilhoso que as pessoas os honrem e os considerem como homem de Deus. O escritor aos Hebreus fala da necessidade de se considerar os líderes. Então, os líderes devem ser honrados, sim. Mas, quando esse líder, o alvo dele é perseguir os seus liderados, aí fica difícil realmente. Como eu disse, a lição é não dar de frente com ele, mas se retirar, porque ele vai morrer aos poucos. A sua liderança vai cair com toda certeza. Subitem 2, o preço de proteger Davi. Saul convocou Aimeleque e seus sacerdotes para que se apresentassem em Gibeá. Não houve da parte de Aimeleque reação nervosa. Ele se declara limpo, pois tinha consciência de que apenas ajudara Davi por tê-lo em grande consideração e por saber que era um soldado da confiança de Saul. Aliás, da família real, genro do rei. Então você vê, Saul não gostou que Aimeleque não trouxesse informações, ou seja, não prejudicasse Davi. Então o alvo dele é que o Aimeleque deveria prejudicar também a Davi. Mas ele se posicionou. Aí o que ele vai fazer, o Saul? Ele considerou isso um ato de traição, pelo fato de Aimeleque ter ajudado Davi, não informando ao rei os seus movimentos, ou seja, aquilo que Davi fazia. Assim ele e seus companheiros deveriam morrer. Olha só. Então agora o Saul quer também acabar com a vida de Aimeleque.
Houve uma recusa dos soldados em atacar os sacerdotes, os ungidos de Deus. Foi alguém de fora, um edomita chamado Doeg, que cometeu esse crime brutal. Observe o disparate de Saul. Deus ordenou que ele matasse os amalequitas e não fez. Então os amalequitas ele não fez. Mas agora ele prontamente quer matar, sabe quem? A família dos sacerdotes, sem piedade alguma. É horrível. O cara quer matar os sacerdotes. O que vai acontecer com ele? Apenas um filho de Aimeleque, Abiatar, sobreviveu, dessa turma que Saul mandou matar, salvou o éfode santo e foi ter com Davi. A amizade entre Davi e Abiatar foi duradoura ao longo de todo o seu reinado, pois a família de Abiatar morreu para proteger Davi. Olha que interessante. Então, alguém morreu para proteger Davi. Porque o Saul está enfurecido, ele quer matar todo mundo, ele quer matar até os sacerdotes. A sina de Doeg. Alguns estudiosos acreditam que o Salmo 52 foi pronunciado por Davi, predizendo o destino de Doeg. Davi inicia o salmo mostrando que um ímpio ama a malícia e despreza a bondade de Deus. O caráter do ímpio é descrito pelo salmista assim: a sua língua intenta o mal, traça enganos, despreza o bem e ama o mal. Não é reto no seu falar. Tudo indica que o destinatário do salmista Davi é uma pessoa preponderante, arrogante. Sua língua era usada como arma para revelar o que estava dentro do seu coração perverso. Por vezes, o ímpio se mostra perante as pessoas deste mundo com o espírito de grandeza, soberba, busca sempre ser reconhecido e se apresenta como poderoso. Suas obras são perversas. O salmista deixa claro que Deus punirá esse ímpio arrogante. Note que isso será feito de modo poderoso e pode ser visto pela presença dos seguintes verbos bíblicos: destruir, arrancar, arrebatar, desarraigar. O ímpio pecador será varrido da face da terra. Bom, Davi está sendo perseguido. Davi está sendo perseguido. Se esconde na caverna de Adulão. Mas ele não morreu. Ele foi protegido pelo Senhor. Agora, quem o perseguiu, com toda certeza, trouxe prejuízos para a sua vida. Aimeleque e os outros sacerdotes foram executados sob as ordens de Saul. Saul está enfurecido e manda matar os sacerdotes. Que coisa, hein? Pela vida de Davi. Pela vida de Davi, esses sacerdotes morreram. Então, como o rei Saul não conseguiu matar Davi, ele então acabou com a vida da família de Aimeleque. Bom, o que fica nesta lição aqui é a proteção que ele tem para com aqueles que são segundo o seu coração. Deus usa instrumentos falhos para fazer a sua obra nesta terra, como disse Paulo em 1 Coríntios 1:28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Antes, porém, esses instrumentos devem ser trabalhados, forjados pelo auxílio do Espírito Santo, a fim de que sejam vasos de honra no trabalho do Senhor. Nós vamos ver na próxima aula o reinado de Davi, o poder de Davi, o sucesso de Davi, mas com quem? Com uma massa de pessoas rejeitados pelo rei, rejeitados pela sociedade. Vale a pena estar no centro da vontade de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma ótima aula a todos.